Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje vamos falar sobre ferramentas de análise de dados. E não se esqueça, antes da gente começar a falar sobre esse tema tão legal, se você quiser falar com a gente, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, tema, mande um e-mail ou nos adicione no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um comparativo. A gente vai fazer um comparativo sobre algumas ferramentas de dados existentes no mercado. E por isso a gente está aqui com alguns analistas, engenheiros, arquitetos de dados aí que trabalham com dados atualmente. E aí, Pio? Fala, galera. Eu sou Marcelo Pio. Eu trabalho como arquiteto de dados aqui na DTI já tem mais de 2 anos. E estou aqui com o Anderson Maia também. Sou analista de BI, estou um pouco mais de um mês aqui na DTI, estou aqui trabalhando com a empresa Bayer, estou gostando muito aí do trabalho de dados aí e vou chamar aí o Paulo Basílio. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Paulo, estou aqui na DTI há um pouco mais de 6 meses, trabalhando como analista de dados, tenho experiência com BI aí desde 2017, trabalho aqui no squad de Data Service para o cliente potencial. Vamos falar um pouco hoje de algumas ferramentas que a gente usa para Data Viz, discutir um pouco sobre elas. E quem está com a gente aí também é o Fernando. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Henrique, eu também trabalho junto com o Paulo no Data Service. Estou na DTI há quase um ano, atuando como analista de Business Intelligence. Legal, gente. Então, assim, cada vez mais a gente tem visto, né, que as empresas têm se preocupado em tomar decisões baseadas em dados, né, porque afinal a análise de dados nos ajuda a derivar a verdade, né, sobre alguns processos das empresas. E para isso a gente pode contar com ferramentas de mercado, ou até também desenvolver uma ferramenta customizada, se a empresa quiser, né? E algumas das principais ferramentas de mercado que a gente tem visto aí atualmente são o Power BI, né, o Microsoft Power BI, o Tableau e o ClickView, por exemplo. Então, antes da gente entrar no detalhe dessas ferramentas, né, que hoje a gente vai fazer um comparativo aqui, como eu falei mais cedo, eu gostaria primeiro que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da análise de dados, né, e da gente ter ferramenta para isso. Quem poderia começar aí para nós? Análise de dados, antes de tudo, é algo bruto, né? Então, assim, a empresa tem aquele dado que ainda precisa de uma análise para a gente trazer uma informação, e aí dessa informação a empresa pode estar utilizando alguma estratégia, algum tipo de método. Então, conforme isso, a análise de dados permite que a empresa tenha um panorama mais completo, com detalhes dos pontos de negócio. E com isso pode fazer uma estratégia, uma análise, para investir o tempo, trazer mais pessoas para aquela área. Então, essa análise de dados é importante exatamente para isso, para que o negócio tenha melhor performance. Então, com isso, a gente precisa analisar esses dados para ter a tomada de decisão correta. Eu concordo bastante com o que o Anderson disse. As ferramentas de análise de dados vêm muito para auxiliar na tomada de decisão. A entrega ali que essas ferramentas fazem para as pessoas da área de negócio, para os gestores, para os tomadores de decisão, tem sido muito importantes para que fique uma análise, digamos, mais criativa, fique uma análise mais fácil, que ele consiga enxergar os números que aquela empresa tem de uma forma mais clara e que apoie mesmo em decisões estratégicas, decisões que vão auxiliar ele no mercado e auxiliar a empresa a entender qual que é o posicionamento dela, qual que é o direcionamento dela e até questões bem estratégicas mesmo. As ferramentas de análise de dados têm sido de grande importância nesse sentido aí. A análise de dados tem um papel de mostrar o que aquele dado significa, principalmente para quem não mexe tanto com essa parte.
Então, geralmente ela tenta traduzir tipo, de uma forma muito fácil para as pessoas, ela bater um olho num gráfico, entender tipo assim como que a companhia está indo, quanto um determinado área está indo, e isso não é só para a companhia como em todo, tipo assim, a gente faz muito trabalho interno de mostrar como determinada área da companhia está, mas isso também é para um público externo, tipo assim, eu quero mostrar para o investidor, eu quero mostrar para alguma pessoa que está fazendo investimento na minha companhia aqui, como saindo da minha companhia para ela ter tipo assim, quase que uma propaganda mesmo, compra as ações da minha companhia que eu estou indo bem, mostrar essa questão. Se você traduzir o seu negócio de uma forma visual, você consegue mais investimentos e assim vai. Então, tem inúmeros usos que você pode dar para a parte de análise de dados. Ô, Pia, e não só mostrar para essas pessoas, né, como a empresa está indo, né, como é que é as condições da empresa atualmente, mas também retirar o viés do achismo, né, dos tomadores de decisão. As tomadas de decisões serem feitas a partir de análise de dados, elas são muito mais fundamentadas, né? É isso aí. E, né, agora começando até a falar um pouquinho das ferramentas, assim, né, eu acredito que o Microsoft Power BI, não sei se na área, né, de dados é o mais famoso, mas, assim, eu que não mexo tanto com dados, né, por muito tempo da minha vida aí fui mais desenvolvedora mesmo, na parte de software, enfim, tudo mais, o Microsoft Power BI é o que eu mais conheço. Inclusive, eu diria que é o único que eu conheço desses que a gente vai falar aqui hoje. E eu estava lendo, né, o próprio site da Microsoft sobre assim, por que utilizar o Power BI, e alguns dos motivos que eles elencam sobre isso são criar e compartilhar visualizações de dados interativos em data centers globais, serem líderes do setor, né, eles, né, utilizaram o Power BI porque eles são líderes do setor, eles falam sobre segurança de dados, eles garantem uma integração com Excel incomparável. Então, assim, é uma ferramenta que é bastante famosa, pelo menos assim, né, igual eu estou falando no meu olhar aqui. Então, eu queria ver com vocês o que vocês acham, né? Partindo da experiência de vocês, quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar o Power BI para análise de dados. Bom, eu acho que assim, essa ferramenta, o Power BI, né, ele entrou no mercado aí com grande peso e trazendo uma imagem muito grande, mas existem também outras ferramentas que estão concorrendo, né? A consultoria Gartner, por exemplo, ela elenca todo ano um ranking das ferramentas das organizações que desenvolvem as melhores soluções, né? E a gente vê no topo do ranking de visualização, de ferramentas de visualização, o Power BI, a gente vê o Click, a gente vê o Tableau, né? Como outros que estão surgindo, mas cada um tem uma vantagem, uma desvantagem, né? E isso a gente pode separar essas vantagens em diversos pontos, por exemplo. Eu acho que as vantagens elas vão depender muito do cliente, né? Do objetivo do cliente, do tamanho dos dados, do volume dos dados do cliente, e aí, sim, poderemos fazer uma escolha 100% vantajosa para o nosso cliente. Sim, concordo. Eu acredito que a escolha do software que vai ser utilizado para a visualização dos dados depende muito do projeto. Então, depende do volume dos dados, tudo isso aí. Então, assim, antes de escolher a ferramenta, a gente tem que estar com um projeto bem alinhado com o cliente. Então, assim, qual o melhor, o Power BI, o Tableau, o QuickView, depende do momento. Em relação ao Power BI, ele é muito difundido, principalmente porque é uma ferramenta que, inicialmente, para teste, você consegue utilizar ele gratuito. Então, você tem lá como baixar ele gratuitamente, a Microsoft disponibiliza, e ele é muito parecido com o Excel. A aprendizagem dele, a curva de aprendizagem dele é muito, muito curto. Então, assim, com uma semana, você está dominando ali a ferramenta de Power BI ali. Então, além de trazer o Power Query, que vem já do Excel, né? Então, tudo isso aí faz com que facilite e, visualmente, para o usuário,
é muito tranquilo de utilizar, diferente de outras ferramentas, como o Tableau e QuickView, que visualmente é diferente do Power BI. Essa parte da integração com Excel, eu acho que é exatamente a demonstração de, tipo assim, depende do ambiente. Muitas das coisas depende de como está o cliente. Isso é uma coisa que pode virar uma vantagem, pode virar uma desvantagem também. Porque, por exemplo, se você um cliente tem já integrações com o Office, usa o Office dia a dia, com Teams, Excel e tudo mais, ele já tem integrações ali nativas, então o Power BI ajuda bastante para você simplesmente conectar uma planilha do Excel ali que o pessoal estava utilizando diariamente e montar uma visualização em gráficos e tudo mais, ficar bonitinho para você demonstrar seus dados. Se você não tem você não usa essas ferramentas, então pode ser que acaba, tipo assim, não, não tem tanta vantagem. Até, por exemplo, outras ferramentas, até que a gente não mencionou aqui, por exemplo, o Data Studio da Google, ele é exatamente o contrário, tipo assim, se você tem integrações ali com o Google Workspace e tudo mais para você usar o Sheets e assim vai, ele já é outra ferramenta que seria o nicho ali, o contrário, se você estiver utilizando o Workspace. É, uma das vantagens gigantes que eu tenho com o Power BI, geralmente, falando isso mais da integração fim a fim, né? Tipo assim, pensando eu já tenho os dados aqui, eu tenho que integrar com ele, é geralmente que o Power BI é um dos que tem um dos maiores quantidades de conectores para me utilizar. Então, eu consigo conectar de inúmeras fontes de uma forma muito fácil, que a Microsoft realmente disponibiliza bastante conectores nativos. Isso independente da nuvem ou alguma coisa do tipo, ele já tem os conectores ali nativos e eles atualizam de uma forma relativamente rápida. E mesmo que você não tenha um conector nativo daquela ferramenta, geralmente você consegue pelo menos colocar um conector da DBC e você já consegue conectar em uma fonte ali que não é nativamente suportada. Essa é uma das maiores vantagens, pensando na integração em geral. Só um adendo aqui, é que lá no Gartner, o Gartner coloca a Microsoft como topo, não o Power BI, mas por toda a stack que a Microsoft tem relacionada a BI, não só o Power BI, porque aí entra o SIS, entra o Análise CS, entra Power BI Report Builder. Então, o Power BI está incluso lá, ele está dentro ali da stack da Microsoft, e por isso a gente considera ali ele o líder, né? O Power BI ele teve uma vantagem assim no mercado por uma característica que o Anderson citou, que assim, é bem parecido ali com Excel, as coisas, né? Quem já estava acostumado ali a trabalhar de forma mais avançada no Excel, com Power Query, Power Pivot, pegou o Power BI assim e se sentiu em casa. E aí toda essa integração que o Power BI tem com o Office 365, agora com o Teams, ajuda muito a difundir a ferramenta. Ela é bastante usada, tem muita gente de outras ferramentas que fala, vocês aproveitaram, o Power BI aproveitou um legado que já existia da Microsoft, e realmente foi. Mas eu não vejo nenhum problema nisso, que continuou funcionando muito bem. E tem uma outra coisa que o pessoal falou, que alertou sobre a arquitetura que já existe dentro da empresa. Se o pessoal ali já está... A primeira coisa, quando você faz um Power BI, a galera pergunta, dá para exportar para Excel? Dá. Todo mundo de BI pergunta se você vai conseguir exportar aquilo para Excel, e realmente dá. E tem, digamos assim, outra característica que o Pio falou com relação à conexão, tem uma grande gama de conexão. Esses dias eu estava dando uma pesquisada, conectores para redes sociais, você encontra de maneira mais tranquila por Power BI. Algo que, por exemplo, para o ClickView, assim, já citando uma outra ferramenta, é algo pago, não é algo que você tem que, ClickView você tem que pagar para você ter um conector de rede social.
O Power BI possui lá o RLS, que eu e o Fernando, trabalhando no projeto que a gente estava, nós precisamos aplicar o RLS, que é o nível de segurança em BIM, que, assim, facilitou bastante. O Power BI, assim, falando um pouco do que eu acho que precisa melhorar ali, é a parte de governança. Ainda está um pouco, digamos, atrasado em relação aos outros, com relação de, digamos, workspace, divisão de grupos que podem acessar determinados relatórios, determinados conjuntos de dados, mas a Microsoft está trabalhando nesse sentido. A parte de tratamento de dados, acredito que a do Power BI é a mais intuitiva, é a mais digamos, de fácil aprendizado, que é o Power Query ali. E uma outra questão que todos falam é o preço, né? O preço do Power BI, quando a Microsoft entrou com o Power BI no mercado, ele não tinha um preço tão acessível. Ela vendo os outros concorrentes, ela baixou o preço, trouxe essa possibilidade de, se você não vai compartilhar o seu relatório, se você vai usar ele ali para uma apresentação única, você pode baixar o Power BI na sua máquina, instalar, e você não paga nada por isso. A partir do momento que você vai compartilhar o seu relatório com outras pessoas, aí sim você pode pegar a licença mais barata ali. E dependendo do seu volume de dados e da quantidade de ferramentas que você quer usar ali junto com o Power BI, tipo Machine Learning, inteligência artificial, você pode ter no Power BI, mas no Power BI Premium. Então, digamos assim, tem toda uma variação de usuários aí que podem ter tipos de licença para cada tipo de usuário. Ô, Paulo, você estava citando a questão da facilidade de fazer tratamento de dados no Power BI, e eu citaria isso como uma pequena uma desvantagem de vez em quando, de tão fácil que essa questão. O usuário às vezes quer fazer uma coisa que não deveria ser feita na parte de visualização. Isso deveria já ser, tipo assim, trazer uma parte antes, fazer dentro de um DW ou alguma coisa do tipo. E acaba que, por ser tão fácil assim, o pessoal quer fazer uns tratamentos bem pesados direto no Power BI, e o Power BI não consegue lidar com tipo assim, realmente é um caso que usa que, na verdade, nenhuma das ferramentas que a gente vai falar aqui consegue lidar. Tipo assim, então não é um problema específico do Power BI, mas a questão de como ser fácil demais, às vezes traz o usuário, tipo assim, eu consegui fazer isso ali tranquilo no Power BI em 2 segundos, mas ele vai conseguir processar aquilo ali de uma forma rápida? Não. É um cuidado que tem que se tomar aí com relação à performance, né? O quanto porque o Power BI não é uma ferramenta de ETL. O ETL já deve ter sido feito antes. Então, o máximo de tratamento que você conseguir para trazer o dado, digamos, mais limpo, mais puro, para trabalhar dentro do Power BI, é o cenário ideal. O Power BI tem toda essa facilidade, mas nem sempre aquilo deve ser feito lá dentro. A performance melhor não é dentro do Power BI. A performance melhor é trazer o dado já pronto, no grão ideal para o analista trabalhar. Exato, eu concordo com você, Paulo. E, assim, também um ponto positivo do Power BI, eu acho que até por isso o crescimento dela, é porque o prêmio antes era muito caro. E, eu acho que foi nesse ano, eles fizeram uma mudança de ter prêmio individual por pessoa. Não é mais por PC, porque antes era tipo, a empresa comprava licença e podia utilizar 500 PCs, se não me engano era isso. E hoje não, é individual. Se eu não me engano é R$ 9,90 o Pro e eu acho que é $20 o Premium. Então facilita muito para quem está trabalhando com Machine Learning, tudo isso aí. E as pessoas que estão em ciência de dados, que querem utilizar uma ferramenta barata, entre aspas, né? Porque a gente tem essa opção agora, né?
E, além disso, também, gosto também da parte Power BI, porque, além dos gráficos que a gente tem como default, a gente tem uma facilidade e um leque de opções para você baixar, entendeu? E utilizar isso na ferramenta, e gratuito também. Uma boa parte é gratuito. Eu sei que tem algumas pagas, mas para quem tem a licença, se eu não me engano, é tudo gratuito. Isso é muito bom, porque facilita nas opções que a gente tem para criar as visualizações. Isso é muito bacana. E é bem leve, né? É bem leve. Verdade. Um dos problemas que o Power BI tem é por causa que, por exemplo, se você quer compartilhar um relatório meio que de uma forma online, tipo assim, eu quero embutir um relatório dentro de um sistema meu. Você com a licença básica de gratuita lá, você não consegue fazer, a não ser que você tenha o seu relatório seja público para toda a internet. Então, você não consegue bloquear, tipo assim, só pessoas que têm acesso ao meu sistema vai conseguir acessar esse relatório. Então, geralmente você tem que ter na verdade, você tem que ter a premium mesmo para você conseguir fazer servir aquele relatório. E isso acaba sendo um dos problemas assim do Power BI, pensando por exemplo, se eu fazer um relatório customizado, eu quero fazer, não vou usar um Power BI, vou usar uma ferramenta que eu fiz. E, além disso, se você tiver postado lá na sua empresa, né, como Pro, e você tem que distribuir essa visualização para o cliente fora, mas ele está no servidor interno, a pessoa de fora que tem que visualizar, ele precisa ter também uma licença Pro. Ou na hora que ele começa a acessar a primeira vez, a Microsoft te dá uma licença de 60 dias ali para você conseguir visualizar. E o cliente fica morto e feliz, que não paga nada, 60 dias ali. E depois de 60 dias ele vem procurando saber por que não consegue mais visualizar. E aí tem que comprar o Pro. E aí eles tem esse probleminha, né, do Power BI. Essa questão do preço, ela realmente, o Power BI, ele veio no mercado agora recentemente com um preço mais baixo, né? Mas, assim, um alerta seria de que talvez isso pode ser uma ilusão, tá? Embora eu seja, sim, Power BI, eu não posso deixar de falar isso, mas, assim, se o desenvolvedor for trabalhar com uma grande quantidade de dados e precisa de outras ferramentas complementares, que é o que acontece na maioria das vezes, pode resultar numa precificação parecida com as outras ferramentas, né? Então, nem sempre ele vai ser o mais barato. Mas, assim, uma vantagem também do Power BI é a enorme comunidade que tem. Então, assim, existe a comunidade aí do Power BI aí que tem muito recurso aí. A gente consegue resolver muitos problemas dentro da própria comunidade. E isso é muito bom, ter uma comunidade ativa. Uhum. Não, a gente falou agora muitas vantagens do Power BI, né? Não, e eu como usuária mesmo, né, do Power BI, igual eu falei com vocês, é uma ferramenta que eu conheço e eu uso de vez em quando. Eu já tive essas coisas boas que vocês falaram, né, de que uma das coisas boas foi que eu consegui mexer rapidamente nele por causa do Excel mesmo. Então, claro, né, eu faço meus negócios lá, mas também, ao mesmo tempo, tem uma outra desvantagem que o Pio falou, que é às vezes, as coisas são tão simples que o usuário acaba fazendo outras coisas, que eu vejo isso, assim, quando, às vezes, tem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa, e, às vezes, eu estou lá fazendo, às vezes, umas gambiarras, sabe, assim, que eu nem sei o que eu estou fazendo. E isso pode ser um negócio ruim, quando você trabalha mesmo com análise de dados, né? No meu caso aqui, eu estou fazendo uns negócios para minha visualização, para entender alguns dados internos e tudo mais. E esse negócio também de compartilhar o relatório online foi uma coisa que eu também já passei, já tive que ter licença para isso, aí depois resolvi pelo relatório público, e aí não era tão legal, isso é realmente um problema, né? Mas agora eu queria começar a falar um pouquinho sobre as outras ferramentas. Vamos falar um pouco sobre o Tableau agora. Posso só fazer já que a gente falou de tanta coisa boa do Power BI, posso falar só um ponto negativo? Vai lá. Não que eu queira terminar o Power BI com um ponto negativo, mas quando você usa uma infraestrutura como serviço, né? O Power BI só vai funcionar na nuvem da Microsoft.
ele não vai funcionar em nenhuma outra nuvem. E aí a gente tem um ponto que vem daquela questão da arquitetura que já existe na empresa. Então, se você não usa o Azure como uma infraestrutura como serviço, o Power BI você já vai precisar contratar o Azure também para poder usar o Power BI na nuvem. Isso é compra casada. Não, essa foi uma desvantagem importante, Paulo, que você colocou aí. E também, e os desenvolvedores Power BI têm que ter muito cuidado no momento que salva o projeto. Se não tiver atento de salvar de vez em quando, pode dar problema e perder o projeto todo. É mesmo, Anderson. Essa é uma questão que é latente a respeito do Power BI, né? Porque ele é uma ferramenta que ele traz os dados em memory, né? Então, o desenvolvedor de Power BI, ele precisa de uma máquina boa, porque senão vai travar. Boa. Então, pessoal, vamos então indo para o Tableau agora. E eu também vou indo para essa linha de que eu estava lendo, né, nos sites dessas ferramentas do porquê que eles indicam utilizar a ferramenta, né? O site do Tableau, eles falam que o Tableau ajuda pessoas a verem e entenderem os dados e garantem análise rápida, fácil utilização, dashboards inteligentes, compartilhamentos em segundos, entre outros. Então, eu queria ver com vocês também, mesma coisa, quais as vantagens e desvantagens da utilização do Tableau na experiência de vocês. Bom, o Tableau Desktop, né, que é um dos produtos da empresa Tableau, não tem uma característica muito voltada para a preparação de dados. Embora todas as outras não tenham também, né, não são para preparação de dados por finalidade, o Tableau não tem nem um Power Query, que o Power BI tem, por exemplo, né? Para isso, eles têm outro produto que é o Tableau Prep, que permite você fazer aquela conexão com múltiplas fontes, fazer ali uma preparação dos dados básica também, né? Porque, gente, preparar dados não é para ser feito em ferramentas de visualização. E aí, uma vez que você também adquire o produto Tableau Prep, né? Que é de preparation, aí sim você vai conseguir fazer transformação, extração de dados, captura, e conectar depois com o Tableau Desktop, onde vai haver o desenvolvimento do dashboard. Tem essa divisão no Tableau, né, que a gente citou no Power BI, que tem ali junto do Power BI Desktop, já tem o Power Query. No Tableau tem essa divisão entre o Power BI, o Tableau Desktop e o Tableau Prep, né, que é o Data Preparation. Eles entendem que a equipe de TI vai preparar todos os seus dados ali no Tableau Prep, vai disponibilizar aquela base para o usuário final ali só ter o Tableau Desktop e construir as suas análises, construir o seu visual. Mas aí dentro do visual, ele pode criar as métricas, os cálculos que ele quiser com aquela base que foi preparada antes. Uma coisa que eu acho muito legal nessas ferramentas é que a parte, digamos, de criar medidas e criar cálculos tem ali o que lá a Microsoft não divulga muito dentro do Power BI, e as outras já tratam isso de uma maneira mais comum, que é usar já as medidas e os cálculos propostos ali pela ferramenta. Você não precisa usar uma linguagem para criar o seu cálculo, criar a sua medida. Então, ela já traz ali dentro do visual, eu quero uma medida, você quer uma soma, você quer uma contagem, você quer uma contagem distinta. No Power BI também tem, mas é pouco divulgado, o pessoal ficou muito no DAX ali, e dentro dessas outras ferramentas, eles trabalham muito essa questão de já deixar ali meio que de fácil acesso para o usuário, para facilitar ele na criação dos cálculos dele. Eu acho isso bem interessante no Tableau. Realmente, essa parte aí é muito bacana do Tableau.
E também a questão de conexão também, a gente tem dezenas de conexões aí, de possibilidade de conexões, já com a AWS também, já como nativo dentro do próprio Tableau. Quando ele não utiliza ETL, né, como ferramenta interna no próprio Tableau, ele tem uma parceria com outra empresa chamada Alteryx, que essa própria Alteryx, que é uma ferramenta de ETL, tem uma extensão que ele salva já como Tableau. Então, assim, ele já salva já como TWBX ou TWB, e aí facilita a parte de conexão, né? E aí a parte de medidas também, eu acredito que isso facilita muito, porque quando você coloca lá uma medida, digamos, quero o máximo de um campo. Quando você clica lá em Max e vai iniciar a medida, do lado direito ele já mostra um exemplo de como deve ser feito essa medida, facilitando assim, diminuindo o erro, a possibilidade de erro, esqueci de inserir algum tipo de informação nesse campo. Isso é muito bom da parte do Tableau. Também uma vantagem, porque ele é bem mais robusto do que o Power BI, em termos de volume, de processamento de volume, né? E ele tem tanto a parte que ele lê em tempo real, quanto em extração. Então, quando ele coloca em extração, é como se ele criasse um cache daqueles dados, e na hora que você publica ele no servidor, a visualização, na hora que você muda um filtro, ele fica mais leve, né? Ele não precisa, novamente, consultar diretamente na fonte para realizar esse tipo de tratativa. Isso facilita muito, eu acho que é uma das vantagens do Tableau. Isso tudo graças ao Hyper, né, Anderson, que o Tableau aí, implementou ao motor, né, de processamento de dados ali do Tableau. Eu vejo outras vantagens também dentro dessa ferramenta, que é o tanto de contornos nativos que ele já tem preparados para você. Por exemplo, no Power BI, se você quiser fazer uma categoria outros, né, por exemplo, empresas que mais venderam nos últimos 2 anos. Aí tem lá Apple, Microsoft, Amazon, outros. Nossa, no Power BI isso é um trabalho, né? Não vem de forma nativa. Já no Tableau você clica ali, mandar o resto para outros, né? E está pronto. Então, assim, esse tipo de contorno nativo, o Tableau vem dando show aí. E desvantagem, assim, a gente só falou de vantagem aqui também do Tableau. Posso pegar ele e usar sem ter medo das desvantagens ou tem desvantagem? Muita gente fala do preço, né? Muita gente fala do preço. Uma desvantagem é o preço, né? O preço realmente é uma desvantagem que a gente tem no Tableau. Recentemente, o Tableau foi vendido para a Salesforce. Para a Salesforce. Então, assim, possivelmente, a Salesforce já tinha um programa de visualização, né? E agora ele comprando o Tableau, talvez essa questão de valor, talvez mude, né? Não sei como é que vai ficar, mas no momento atual ainda continua. A gente precisa da licença do desktop, a gente precisa da licença do server para publicar o painel. Então, a partir disso aí, a gente tem dois pagamentos aí, né? Enquanto a Microsoft ela trabalha num ecossistema, né, em que você pega ali uma conta Power BI Pro, já tem acesso a várias ferramentas, o Tableau te dá aí a individualização das licenças, que torna aí mais burocrático também, né, o acesso aos dados pelo Tableau. Esse fato do Tableau ser dividido acaba realmente talvez um dos pontos principais da não adoção dele, porque é difícil já as pessoas entrarem, tipo assim, como o Power BI tem você compra o Office ali, um pacote Office normal, você já ganha o Power BI ali para você brincar,
Então, tipo assim, já está ali do lado, você não precisa fazer mais nada, você não precisa contratar mais nada. E quanto ao Tableau, você precisa lá contratar um Tableau Server e tudo mais, aí a pessoa já não quer. Eu já tenho um pessoal usando o Power BI de graça ali, não é tão avançado como o próprio, mas já tem um pessoal já usando a licença básica lá do Power BI, então eles acabam não... Para que eu vou me dar um trabalho, entendeu? Tipo assim, não faz sentido. Nesse sentido aí do Power BI já estar junto ali do Office e tal, aí vem a questão da comunidade Tableau também, né? E das informações que você encontra sobre Tableau. É bem difícil. Não tem tanta informação de fácil acesso para você desenvolver as suas coisas, uma dúvida que você tiver, digamos assim, um fórum ou vídeos nas plataformas, digamos assim, é mais nichado, né? Para você encontrar esses auxílios do Tableau, você vai ter que pesquisar bastante e procurar mais os nichos de comunidades que já usam o Tableau. E agora, né, vamos passar para a próxima, que é a Qlik, né? Eu vi até no site, pesquisei QlikView inicialmente, né? E eu vi que parece que eles estão evoluindo agora para se chamarem QlikSense, parece que é um negócio até um pouco maior. E a frase mais chamativa do site do QlikView fala que é assim, que a análise moderna começou aqui, ou seja, com o QlikView. E este foi apenas o começo. Pegue a próxima onda com o QlikSense. E o QlikSense vende falando que ele tem um motor de análise associativo exclusivo, tem inteligência artificial sofisticada, plataforma de nuvem de alto desempenho, enfim, um tanto de coisa aí que eles se vendem super, super bem, assim. E aí? É bom, não é? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens dessa ferramenta? Vantagem... Não, pode falar. Eu trabalhei um tempo com o QlikView. A questão de performance dele realmente é muito boa. O que eu acho que fica um pouco devendo um pouco é a parte do carregamento de dados, né? Ele não tem um leque tão grande assim na hora que você está trazendo dado para você fazer transformações e melhorias na sua base. A gente sabe que não são ferramentas de ETL, mas outras ferramentas te dão maiores possibilidades. Ferramentas ali do mesmo patamar do Qlik. A criação de visual no Qlik para um usuário final ali, eu já acho um pouco deficitário, no QlikView. E foi por isso que entrou aí o QlikSense. Aí o QlikSense ficou com uma interface mais amigável, mais intuitivo. O QlikView, ele é, digamos assim, muito arcaico em relação aos outros dois. E aí, eu acho que ele fica devendo nesses dois sentidos. O quanto você pode trabalhar a sua base de dados, ele tem muitos recursos, mas recursos mais ligados ao script, não recursos ali no visual, como você tem no Power BI ali no Power Query. O QlikView, digamos assim, ele é uma ferramenta mais que você vai conseguir fazer muitas coisas mais codificando via script, né? Quando a gente está falando de carregamento de dados. E para a construção de visual, como eu falei anteriormente, ele fica muito atrás em relação aos outros, não era muito intuitivo. E por isso veio o QlikSense. Eu não cheguei a trabalhar com o QlikSense, mas o pessoal tem gostado bastante, tem falado que melhorou muito, ficou mais atrativo o visual e ficou mais intuitivo de trabalhar com o QlikSense. O QlikView, ele é uma solução destinada a, digamos que, análises guiadas, né? Meio que, vamos dizer que automático. Por exemplo, os dashs eles são pré-construídos, e aí o usuário não precisa realmente construir nada. Ele consegue interagir com as informações, né? Fazer filtros, combinações e tal. E aí, sim, veio o QlikSense, né?
permitindo aí o usuário ter autonomia, fazer os próprios visuais, essas coisas assim. Muito legal a percepção deles quanto à necessidade também, né, de que a ferramenta deles estava defasada. Mas, assim, é interessante lembrar que o Click, ele dominou o ranking do Gartner por um tempão, né? Ele ficou uns 10 anos aí no topo. Então, parece que o resto que se atinou depois que viu que estava ficando para trás. Sim, o que eu sei do Click é que ele é uma ferramenta que ele tem um processamento muito bom, bem rápido mesmo. Ele trabalha com os dados em memória também, então acaba se tornando rápido a parte de processamento, de visualização. Agora, em termos de desvantagem do Click, que muitos módulos dele têm que ser pagos. Então, assim, você tem que criar um mapa, você tem que pagar para criar aquele tipo de mapa. Então, acaba sendo também uma desvantagem, né, na parte de visualização. Tem uma coisa legal a respeito do Click também, que é quando você está modelando seus dados dentro do dashboard, né? Você não precisa criar relacionamentos. Isso é muito interessante. O relacionamento entre uma tabela e outra dentro do Click, ele é feito com um nome igual, né, das colunas. Então, basta você colocar uma coluna com o mesmo nome, que ele já vai entender aquilo ali como um relacionamento. E isso, além de ser uma vantagem, é uma desvantagem, porque é muito perigoso. Você der bobeira, coloca o nome igual, prêmio de um lado, prêmio do outro, relacionou errado e os dados não vão conversar, eles vão brigar. Legal. Essas automatizações demais, sempre tem esses dois lados, né? O lado de fazer certo e o lado de dar tudo errado mesmo. E além dessas ferramentas de mercado, gente, assim, né, que a gente falou, existe também a possibilidade do cliente falar assim, não, eu não quero usar nada disso, quero usar um negócio aqui que eu vou construir agora. E aí? Vocês já viram isso? Já participaram de alguma coisa que a pessoa falou, nossa, não, preciso construir uma ferramenta aqui do zero, quero reinventar a roda. E aí? Uma É, forma de fazer, eu acho que é como o Marcelo falou, utiliza por debaixo uma ferramenta que já existe, tipo o Power BI, com layout de uma plataforma diferente. E aí os filtros fica tudo dentro da plataforma e a pessoa tem a sensação que é algo totalmente novo, né? o problema dessa abordagem, Anderson, é tipo assim, o próprio exemplo que eu falei do Power BI é que você tem que pagar por aquilo. E geralmente tem alguns clientes, não quero fazer, às vezes é um sistema que o pessoal está tentando aí, eu não quero fazer muito investimento, ou um investimento de longo prazo, para investir no Power BI simplesmente para uma questão de visualização. Uma das formas de você fazer isso, tem algumas ferramentas open source que você pode utilizar para fazer a visualização. Um exemplo que eu cito, por exemplo, é o Apache Superset. Ele é bem completo até mesmo por ser uma ferramenta open source, você tem diversas visualizações e até essa questão de segurança, por exemplo, se eu quero fazer um role level security, como tem no Power BI, alguma coisa do tipo, ele consegue fazer esse tipo de coisa. É, mas o que eu vejo mais de acontecer é tipo assim, se a gente quer fazer uma coisa do zero, o pessoal vai mais para a abordagem de realmente fazer os seus próprios gráficos. Então, usar uma biblioteca, por exemplo, como o D3 para fazer visualizações de gráficos, o Vega, tem várias bibliotecas desse tipo, de você criar umas ferramentas, umas visualizações de JavaScript mesmo, que você vai lá e cria seus gráficos e tudo mais, e coloca como se fosse sendo o seu próprio sistema. Então, tem um sistema lá, eu quero fazer disponibilizar alguns gráficos, algumas visualizações, o pessoal vai lá, pega e faz em JavaScript. O problema dessa forma é sempre a questão do trabalho versus benefício, né? Como você vai ter que fazer essas visualizações meio que na mão, pode valer a pena, acaba que no longo prazo, porque às vezes você consegue fazer umas coisas bem pegadas mesmo. Então eu consigo fazer alguns mapas interativos e tudo mais, fica umas coisas bem interessantes de fazer.
mas o trabalho que dá realmente é enorme. Tipo assim, às vezes é mais fácil você pegar tipo um Power BI e fazer as integrações com as APIs do Power BI e tudo mais que dá para fazer, já fizemos antes, e tentar automatizar através dessas integrações do Power BI do que tentar fazer do zero mesmo, porque realmente é um trabalho gigantesco. Eu vou concordar com o Pio aí nesse sentido das ferramentas personalizadas. Eu já soube, não cheguei a trabalhar com as pessoas, mas de equipes dentro de uma empresa anterior que eu trabalhei que estavam atuando para fazer utilizando Python. Mas aí tem toda a curva de aprendizado do Python para você poder fazer ali a sua ferramenta de visualização de dados e fica algo muito específico para uma empresa que, digamos assim, não é uma empresa de tecnologia, para ela demandar recurso, tempo, grana mesmo, para poder criar a ferramenta dela de visualização de dados, muito provavelmente eles vão entender que contratar uma ferramenta já pronta vai sair mais barato. E a curva de aprendizado vai ser menor. E você ficar com algo muito específico dentro da sua empresa ali, se aquelas pessoas que criaram aquela ferramenta, você vai ter que manter aquele conhecimento ali dentro da sua empresa para não perder aquilo, né? Você já investiu para desenvolver aquilo. E aí você tem que, ao máximo, tentar disseminar e documentar o conhecimento sobre aquela ferramenta dentro da empresa. E se você precisar de um profissional no mercado, como é que você vai fazer? Se você tem uma ferramenta muito específica para você, né? Não é uma ferramenta de mercado, é uma ferramenta muito específica. Exato, assim, né? Assim como todo software proprietário, assim, né? A gente tem esse tipo de problema, né? De Sim, realmente não encontrar profissionais. eu acredito que é uma vejo. desvantagem mesmo esse tipo de pegada, de criar do zero, tendo já a ferramenta já bem consolidada no mercado. Até porque, assim, se for uma análise pontual, fiz aqui no Python, aqui eu tenho uma visualização aqui, beleza, mas para o dia a dia do negócio, que às vezes você tem um gerente que precisa para ontem uma análise de negócio, para uma tomada de decisão ainda hoje, às vezes essa tratativa de criar uma do zero, desenvolvendo, talvez não seja para todo tipo de projeto, né? Acho que tem projeto que, porque assim, já vim de um setor que ele precisava gráfico para ontem. Então, assim, ontem eu queria, para ontem. Então, assim, a gente tava fazendo já um projeto aqui de visualização, assim, mudou a estratégia, não é mais essa. Agora eu quero essa. E não tem esse tipo de período assim, vamos projetar, vamos analisar, vamos... Né? Não, levantou o requisito aqui, está aqui o requisito é esse. Então, acho que dificulta mais o desenvolvimento do software. Exatamente essa questão depende do projeto, que é a vantagem dessa abordagem, é que, por exemplo, eu sou uma empresa que vende tipo, como se fosse um iFood, alguma coisa do tipo, e eu quero disponibilizar para todos os meus parceiros, entregadores parceiros, por exemplo, gráficos de como eles estão, como eu estou vendendo, como eu estou andando, e todas as lojas como eu estou vendendo e tudo mais. Nesse caso, como são gráficos mais estáticos, não falar assim, então, eles não. Eu não vou criar uma visualização nova todo dia, não vou ficar mudando essa coisa aqui, nem às vezes nem todo mês, às vezes a cada 2 meses eu introduzo alguma coisa. Nesse caso, realmente factível, e na verdade até você pode contar com uma boa prática, porque você não precisa embutir um outro sistema que você não tem controle nenhum sobre dentro do seu sistema. Então, acaba sendo até uma vantagem você conseguir embutir esse cara.
Mas se você precisa, por exemplo, para o público interno mesmo, a gente está fazendo visualizações para estratégia de negócio e tudo mais, esse tipo de aplicação acaba quase que sendo meio que inviável de fazer, por causa que muda tão rápido as coisas, o mundo é tão VUCA, vamos falar assim, que não tem como você lidar com isso rápido o suficiente. Você pode até ter pessoas ali que vão conseguir fazer aquilo rápido o suficiente, às vezes se você tiver um framework bem já azeitadinho, já está anos ali que vocês construíram e tudo mais, aí já está ok, mas para você chegar lá, tem tanto aprendizado, tanto trabalho envolvido, que às vezes não compensa nem no curto, nem no médio prazo. E até vezes no longo prazo mesmo, se for pensar questão de manutenção de profissionais e tudo mais, como foi citado. Eu falei no início, né, que era uma reinvenção da roda, mas pelo trabalho, né, vocês falaram aí que realmente vai ser um trabalho gigante, né, mas claro que assim como todas as abordagens, tem os seus pontos positivos também e seus pontos negativos. Mas então, pessoal, agora vamos falar aqui para os ouvintes que estão começando agora um projeto de análise de dados e querem escolher uma boa ferramenta para usar. E aí, o que vocês falam com eles, assim, como escolher a melhor ferramenta dessas que a gente contou aqui? Como ele escolhe a melhor ferramenta? Bom, pessoal, eu costumo dizer que é o seguinte, a melhor ferramenta é aquela que você domina mais, né? Isso caso você seja o desenvolvedor ou seja o dono do projeto. Mas, assim, visualização é a ponta de um projeto de dados, né? Ela não é nem mais nem menos importante, mas ela acaba que é o produto final que a gente entrega. Então, assim, o mais importante são as etapas de antes do produto. Elas têm que ser bem definidas, né? Você pode usar qualquer uma visualização, qualquer ferramenta dessa, se essas etapas não estiverem muito bem definidas, o resultado vai ser ruim. Então, assim, não se apeguem à ferramenta, é uma dica, né? Construa seu conhecimento em outras questões, como preparar o projeto, prototipar o projeto, fazer um sketch, né? Conversar com a área de negócio, principalmente, porque é ela que tem que gostar, né, do que ela vai ver, e ela que vai comprar a sua ideia. E a ferramenta acaba que é a última decisão. Então, assim, não se apeguem à ferramenta. Quem vai começar, tenta se aperfeiçoar um pouquinho em cada, né, um nível intermediário em cada, e depois escolhe uma para ser especialista. Concordo aí com o Fernando aí. E uma dica aí para os ouvintes, se você não tem ideia nenhuma do que é Tableau, Power BI e QuickView, mas você já conhece Excel, começa pelo Excel. O Excel te dá uma possibilidade de fazer uns dashboards. Sei que é mais complicado. Se você tiver, a meu é um comércio pequeno, não tenho nem 1 milhão de dados, começa pelo Excel. E depois disso, dá um outro passo, vai para uma ferramenta já da mesma empresa, da Microsoft, Power BI. Não queria ir para o Power BI. Tem cursos do Tableau na própria site da Tableau. Então, pode ser, sei lá, uma oportunidade. Você está aprendendo uma ferramenta gratuita, não uma ferramenta gratuita, um curso gratuito de uma nova ferramenta. E assim, como o Fernando disse, tudo vai depender de como é o projeto, né? Do que é que você vai trabalhar, porque a ferramenta é só o ponto final. Independente da ferramenta, você pode apresentar a mesma informação em cada uma delas. Então, é isso aí o recado. A visão que eu tenho muito de ferramenta é que a ferramenta tem que facilitar a sua vida. Se ela está te dificultando a sua vida, você já escolheu a ferramenta errada. Então, essa questão, por exemplo, de Power BI, Tableau, qualquer outra ferramenta, geralmente ela tem que estar fácil para você utilizar. Se você está num ambiente Microsoft e tudo mais, e você já está ali do lado do Power BI, tipo assim, é quase que uma escolha óbvia. Tipo assim, já está fácil ali. Não... Para que eu vou reinventar como é que eu vou estruturar meus dados e tudo mais, só para utilizar outra ferramenta que às vezes por algum motivo na minha vida eu aprendi de uma forma melhor, e assim vai.
Pode ser que faça sentido? Pode ser que faça sentido, mas vocês têm que analisar caso a caso ali. Às vezes toda a empresa já sabe como trabalhar com, por exemplo, um Tableau, então fica é uma decisão que às vezes fica mais fácil de ser feita. Então a questão da facilidade geralmente é o fator, facilidade da ferramenta estar ali, geralmente é o fator mais decisivo, e não a questão de eu prefiro tal ferramenta por algum motivo. Geralmente todas as ferramentas, por mais básico, tipo assim, se for pensar o básico das coisas, que é algumas visualizações, todas elas vão fazer o trabalho dela. Nenhuma delas vai te deixar na mão, assim. Vai ter alguns os mais avançados, alguma coisa do tipo, que uma vai ter um porém, o outro vai ter uma vantagem, desvantagem, e assim vai. Mas o básico, assim, provavelmente todos vão ser iguais e não tem nenhuma, tipo assim, um melhor que o outro, tipo assim, disparadamente melhor. Por isso que elas estão no topo do Gartner, né, Bill? E assim, lembrando também, para quem vai começar a desenvolver essa questão é legítimo você preferir uma ferramenta, mas no mercado existem projetos de migração. Então, aprender todas elas, mesmo que no nível intermediário, é essencial, assim, para você ter um progresso profissional interessante. Não tem como discordar de tudo que foi falado aí. E vai depender muito da arquitetura que a empresa já usa, do conhecimento que as pessoas já têm, assim, você tem que identificar ali o volume de dados, as pessoas que vão usar, que dispositivos que vão acessar aquele projeto de data viz. E como já foi falado antes, não são ferramentas de ETL. Os seus dados têm que estar bem tratados antes. Não adianta nada você ter uma ferramenta muito potente de data viz se você não tem um dado muito legal. Então, para quem está começando, estuda as três, no básico ali das três, como o Pio falou, elas são bem parelhas. Nenhuma vai ficar te devendo ali no visual, na parte visual. O agregado entre elas, as features compartilhadas entre elas que vão te dar ali um direcionamento para aquele contexto que você está trabalhando. Você vai contratar o Power BI se você tem uma infraestrutura AWS, se você não consegue usar o Power BI na nuvem da AWS. Vai também comprar a nuvem da Azure para poder usar o Power BI, se você for usar algum serviço lá. Então, a visualização ali, elas vão ser muito, muito parelhas, e o aprendizado hoje, por mais que o Power BI tenha ali uma comunidade maior e mais acessível na internet, todas elas são bem próximas de curva de aprendizado. Então, acho que a escolha da ferramenta é para te ajudar. Qual que vai te ajudar mais, qual que vai facilitar mais o seu trabalho, qual que você vai ter uma entrega de custo-benefício melhor. Eu acho que essa é a análise que tem que ser feita na hora de escolher ali a ferramenta. Isso aí. Um adendo quanto ao clique, que a gente não falou sobre custo. E realmente a gente não acha preço do clique na internet. Clique, eu vi uma palestra, um meetup de cliques, viu? E você só sabe o preço ligando para lá, para a consultoria, e é algo que eles entendem a sua arquitetura, entendem o que você precisa, então é algo mais complexo. Existem duas, digamos assim, que é a Professional e a Analyzer, mas aí é tudo um entendimento que tem que ser feito de qual que é o seu objetivo ali com a ferramenta. Nossa, a pior coisa do mundo que eu vejo é Instagram, quando você vai buscar comprar um negócio, a pessoa fala assim, vem de direct para te falar o preço, vê lá, tem que ligar para descobrir o preço, coisa horrível, mas tá bom, né? Mas tá bom, é uma estratégia de venda que eles arrumaram lá, e provavelmente funciona, né? Senão eles também não seriam...
não seriam tão sólidos quanto eles são. Bom, gente, então, assim como tudo nesse Entre Chaves, né, a melhor ferramenta depende, de fato, das necessidades do caso que ela é aplicada. Como o Fernando falou aí, todas as ferramentas são líderes, são sólidas, né? Então, acho que vale analisar os pontos positivos e os pontos negativos, igual a gente fez aqui, e ver quais as características que a gente falou que se encaixam melhor no problema que vocês gostariam de resolver. Então, pessoal, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por trocarem aqui com a gente do Entre Chaves. E é isso, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo.